Um tema importante que a gente precisa abordar, até porque particularmente tem me deixado bastante chateado da maneira como vem sendo tratado, principalmente pelas pessoas de São Paulo, jornalistas, torcedores, e isso para mim de uma forma bairrista, clubista mesmo, é a questão de falar que a torcida do Flamengo é terceirizada. É óbvio, já mostrei aqui em inúmeros vídeos, que isso não se sustenta e, obviamente, isso faz parte de um recalque que boa parte da torcida de São Paulo e jornalistas, por ter esse recalque de não ter um clube da cidade mais rica do país, mais populosa, não ter um clube mais popular do Brasil, não ser dessa cidade. Né? Então, existe esse recalque, essa chateação, e aí você tem como resposta tentar desmerecer aquele clube que fora de São Paulo, que é de forma disparada e reconhecida o clube mais popular do Brasil. Né? E isso me deixa chateado porque você vê argumentos bem rasos. E aí você tá o exemplo aí do programa do Neto, o craque Neto na Bandeirante, fala um monte de abobrinha, um monte de besteira, sem de fato reconhecer a realidade de pessoas que torcem para o Flamengo e estão fora do estado do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que 70% da torcida do Flamengo ela está concentrada fora do Rio de Janeiro, espalhada, concentrada não. Ela está espalhada fora do Rio de Janeiro, espalhada pelo país todo. Então, quem não conhece a realidade do torcedor flamenguista off-Rio, que está em outros estados e é tão apaixonado quanto qualquer torcedor dentro do Rio de Janeiro, e aí quem não conhece a realidade fica falando um monte de besteira. E claro, eu vou trazer aqui dados que contestam de forma frontal essas opiniões, essas informações de gente que desconhece a torcida do Flamengo e fala essas besteiras, como, por exemplo, o craque Neto. E aí nos leva ao questionamento se essas pessoas falam isso por pura ignorância ou por uma questão de atuação para gerar engajamento, para gerar clique, já que tudo que se fala de Flamengo gera engajamento. Eu tendo a desconfiar que é a segunda opção, porque do contrário seria muita, mas muita ignorância, como nós vamos ver no segmento desse vídeo. Mas antes de seguir com esse vídeo, venho pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito, mas muito importante mesmo que você se inscreva. Deixe aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo e possa distribuir para um número maior de pessoas. E claro, comente aqui se você concorda, se você não concorda, se você gostou ou não do que foi abordado. O importante é interagir e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, a questão da torcida do Flamengo, que muitas vezes é chamada de torcida terceirizada por pessoas que nada conhecem da realidade do país e da paixão do torcedor rubro-negro, né? Eu recentemente fiz um vídeo mostrando que, segundo um levantamento feito pelo Itaú Unibanco, com os dados dos seus cartões que estavam relacionados a compras de produtos de times, de qualquer compras, como ingressos, produtos licenciados, qualquer coisa que estivesse relacionado ao clube de futebol, mostrou que a torcida do Flamengo, de forma até destacada, é a torcida que mais consome produtos, é a torcida que mais gasta, né? E depois, não é nem do Corinthians, é do Palmeiras, mas a do Flamengo é a que lidera de forma destacada. Então, como é que você pode dizer que uma torcida ela não é engajada, ela é terceirizada, não é apaixonada, né? Se ela é a torcida que mais consome, né? Por aí só você já começa a derrubar um argumento frágil, raso, como eu venho dizendo. Mas além disso, existem outros dados também que comprovam isso de forma bem clara, transparente, que não deixa margem para questionamento ou dúvida, que é uma pesquisa recente agora feita esse ano, recente eu digo esse ano, mas que eu estou trazendo aqui para a gente possa discutir e falar a respeito, que é a pesquisa do Instituto Atlas, né? Que ele não apenas fez uma pesquisa sobre as maiores torcidas do Brasil, mas também sobre
aquelas torcidas que têm um segundo time. Por exemplo, você pega lá 100% da torcida de um time e você faz uma pergunta direcionada, querendo saber daqueles 100% lá de torcedores entrevistados, quantos têm um segundo time, né? E como você pode ver aí no chart, nesse questionamento, nessa pesquisa, você vai ver que a do Grêmio, de 100% dos torcedores entrevistados que falaram que torcem para o Grêmio, desses 100%, 90% vão dizer que só torcem para o Grêmio. Não tem um outro clube. 10% você vai ver que torcem, tem um segundo time. Não necessariamente esse segundo time é o primeiro time deles, mas tem um segundo time. E logo em seguida você vai ver o Flamengo, que de 100% dos torcedores que dizem torcer para o Flamengo, 81,8%, 81%, vamos arredondar assim, dizem torcer apenas para o Flamengo. E aí, 19% vão dizer que torcem também para um outro clube, ou seja, mais de 80% da torcida total do Flamengo é a torcida que torce única e exclusivamente para o Flamengo, né? Ou seja, em termos de índice de fidelidade, se nós pudermos dizer assim, é a segunda torcida mais fiel nesse critério, né? E à frente daquela torcida que é tida e a vida cantada aos quatro cantos como a torcida fiel, né? A torcida do Corinthians, ela tem um índice um pouco menor que a do Flamengo. De 20% da torcida do Corinthians dizem ter um segundo time. Então você já vê como as coisas ficam meia contraditórias em relação a esse discurso raso, clubista e bairrista de parte das pessoas que moram em São Paulo ou trabalham lá como jornalistas, uma mídia totalmente parcial, né? E aí você vai vendo outros clubes como Cruzeiro, São Paulo, Vasco e Palmeiras, e inclusive o Palmeiras é o clube dessa relação que eu coloquei aí com o menor índice de fidelidade, né? Com 65%, ou seja, de 100 pessoas que dizem torcer para o Palmeiras, 65 são aquelas que dizem torcer só para o Palmeiras, mas 35 dizem torcer também para o segundo clube. E aí eu pergunto, qual é de fato o clube terceirizado, seguindo esse critério da mídia de São Paulo ou de pessoas que torcem para os clubes de lá de São Paulo? Não faz nenhum sentido esse discurso, como eu disse, é apenas um discurso recalcado, cheio de rancor. Agora, é óbvio, e eu falo isso pela minha realidade, por isso eu digo que essas pessoas, como o Craque Neto, não conhecem a realidade das pessoas que torcem para time fora do seu estado. É óbvio, eu, por exemplo, moro aqui no Amazonas e por não ter o Flamengo jogando todo final de semana, eu vivo uma realidade diferente do torcedor do Rio de Janeiro. Eu estou a 4.000 quilômetros do Rio de Janeiro. Eu não tenho como assistir os jogos todos os finais de semana presencialmente, eu assisto pelo Premier. Mas pelo fato de eu não ter futebol do Flamengo presencialmente aqui todo final de semana, é óbvio que um jogo ou outro você assiste um time local, e assistindo a time locais você vai ter uma preferência, sei lá, uma tendência para torcer por um ou por outro, por escolher um lado. Quando você está vendo um jogo, você nunca é neutro, você sempre escolhe um lado ali para torcer, que no mês pode ser um time, no outro mês pode ser um outro time, e no outro mês pode ser aquele time que você estava torcendo o contrário, inclusive. Ou seja, não existe uma relação de vínculo, uma relação de paixão, como existe a minha relação com o Flamengo. O Flamengo é o clube que me faz ter alegria, que me faz também, às vezes, ter decepções, frustrações. É o time que está envolvido emocionalmente na minha vida. Outros clubes que eu posso ver aqui. No final de semana é um entretenimento. Eu vou ali, eu assisto, torço por um nesse sábado, nesse final de semana. No mês que vem eu posso torcer justamente pelo time que eu estava torcendo contra. Não existe um envolvimento, uma relação passional como existe, por exemplo, o Flamengo, onde eu consumo Premier, onde eu compro camisa, onde eu torço, onde eu choro, onde eu sorrio, onde eu comemoro. É claro que a relação é totalmente diferente, né? E é justamente sobre isso que nós estamos falando. Então, esses dados, eles refutam e muito essa narrativa totalmente bairrista e clubista de quem desconhece o Brasil e seus torcedores e a sua cultura futebolística. E aí é o questionamento que eu faço, né? Desconhece? É ignorância ou puramente
uma atuação, para não dizer outra coisa, uma atuação para gerar engajamento, gerar clique. Para mim, o que parece que é muito rancor, é muita inveja por o clube destacadamente mais querido no Brasil não ser o clube da cidade, da capital mais populosa do Brasil, no caso, a capital, a cidade de São Paulo. E as pessoas não aceitam muito bem isso, né? Eu não estou discutindo o motivo pelo qual o Flamengo é o clube mais popular do Brasil. Muitos vão dizer que a Mamãe Globo fez essa cultura, fez essa catequização de torcedores desde a década de 80, com as transmissões dos jogos dos times do Rio. Eu acho que o negócio é muito além disso, mas isso é uma pauta, uma pauta para um outro vídeo. O ponto é que o Flamengo é sim o clube destacadamente mais popular do Brasil, mais representativo, né? E isso sem parâmetros de comparação, né? O Corinthians é um clube com uma torcida muito grande, mas uma torcida regionalizada, muito concentrada. E o Flamengo é um time verdadeiramente nacional, porque o Flamengo ele tem uma representatividade muito grande em todos os estados e longe de ser torcida terceirizada. A gente vê aí nos programas de TV, quando tem um jogo importante no Rio de Janeiro, as caravanas que saem de cada estado, né? As pessoas viajam 48 horas de ônibus para chegar horas antes do jogo, assistir o jogo e imediatamente após o jogo pegar o ônibus de volta, mais 48 horas de viagem, ou seja, verdadeiras jornadas, verdadeiras aventuras, sacrifícios que as pessoas têm que fazer para assistir ao seu time de coração. A gente vê essas histórias a todo tempo, quando tem um jogo importante no Flamengo, no Rio de Janeiro, fora do Rio, fora do Brasil. A gente teve o caso das finais da Libertadores, que a torcida do Flamengo sempre vai do Brasil inteiro, e nem todos têm recursos, condições, mas sempre encontram uma maneira, sacrificam alguma coisa. E isso é mais do que prova do engajamento da torcida do Flamengo, da paixão do flamenguista, independente do estado que ele está inserido. Paixão, escolha de um clube, e nada tem a ver com o endereço, com o CEP do torcedor. É claro que o fato de você nascer no Rio de Janeiro vai te direcionar que você torça para um clube como o Flamengo ou outros grandes do Rio, mas não é isso que define. De novo, 70% da torcida do Flamengo ela é fora do Rio de Janeiro, chamado off-Rio, e já comprovado por várias pesquisas e por dados e levantamentos, como eu citei do Itaú Unibanco, é a torcida que mais consome, que mais gasta com o clube, com produtos licenciados, com produtos do clube, é a torcida de maior engajamento disparada nas redes sociais. E aí a pesquisa da Atlas Intel, mais um dado, que é a torcida, uma das torcidas mais fiéis do Brasil, apenas atrás do Grêmio, que realmente no Sul o engajamento é muito grande, mais à frente do Corinthians, que é tida como uma torcida fiel, né? E não é bem assim se você analisa por esse viés, por esses critérios. E a do Palmeiras também, que alarda muito isso, que a torcida do Flamengo ela é terceirizada. 35% da torcida do Palmeiras torce para um segundo time. Ou seja, os dados vão totalmente contrário com o que essas pessoas falam, alardam, e como eu disse, ou é muita ignorância ou é uma atuação apenas para ganhar engajamento e clique. E aí você decide. Deixa aqui seus comentários, é muito importante o que é que você achou desse vídeo, se você concorda, se você não concorda, comente aqui, deixe o like para que o YouTube reconheça esse vídeo aqui como relevante e distribua para um número maior de pessoas. E é importante que essa informação chegue a mais pessoas. E claro, compartilhe esse vídeo e até a próxima.